Olá pessoal, tudo bem? Professor Dalton Cunha de História mais uma vez com vocês e hoje eu queria levar vocês para o ano de 1945, final da Segunda Guerra Mundial. Dentre os desdobramentos causados por aquele conflito, a gente observa o declínio daquelas que eram as principais potências mundiais até aquele momento, as europeias, França, Alemanha e Inglaterra. E ao mesmo tempo acompanha a ascensão de duas superpotências, Estados Unidos e União Soviética, que vão começar uma outra guerra fria e que cai no vestibular. Bom, gente, para falar da Guerra Fria, a primeira coisa que eu sempre chamo a atenção do meu aluno é para que ele não se preocupe com o momento em que ela começou e o momento em que ela terminou, porque os livros variam muito. Por exemplo, a historiografia, ela criou um momento, ela criou um marco, ela definiu um marco de início da Guerra Fria como o ano de 1947, a partir de um discurso do então presidente norte-americano que deu origem à chamada Doutrina Truman. A Doutrina Truman seria, segundo, portanto, a historiografia convencional, o marco inicial desse confronto entre as duas superpotências que eu já citei aqui, Estados Unidos e União Soviética. Mas quer ver uma coisa? Lá atrás, nos momentos finais da Segunda Guerra Mundial, ali em agosto de 1945, quando o governo norte-americano decide por utilizar as bombas atômicas em Hiroshima e Nagasaki. Muitos historiadores entendem que aquilo ali, para além da justificativa norte-americana de terminar logo com a guerra, foi um recado para a União Soviética, algo do tipo: ô Stalin, olha o que eu tenho e você não tem, não se mete comigo. Então, em momentos finais da Segunda Guerra Mundial, eu já percebo que a rivalidade entre norte-americanos e soviéticos, capitalistas e comunistas, ela já existia. Em 1947 nós temos apenas uma formalidade, e a mesma coisa vale para você definir os momentos finais dessa Guerra Fria. Terminou quando? Em 1989, com a queda do Muro de Berlim, ou em 1991, com a formalização do fim da União Soviética? Então, não se preocupa com isso. O fato é que de mais ou menos aí entre 1945 e 1991, nós tivemos aí as rivalidades muito acirradas entre Estados Unidos e União Soviética, o que me trazem uma palavra-chave para você, a tal da bipolaridade. E essa bipolaridade, ela pode ser percebida em vários campos, né? Foram várias competições travadas entre essas duas superpotências. A primeira, evidentemente, dá conta dos seus respectivos sistemas políticos e ideológicos. De um lado, no bloco ocidental, eu tenho o modelo capitalista, do outro, o modelo socialista, a moda principalmente do stalinismo. Eu tenho uma outra rivalidade no campo da economia. Qual dessas economias é mais eficiente? A economia liberal, capitalista, e aqui esse liberalismo ele variava no Ocidente, né, porque alguns estados vão adotar políticas onde a presença do Estado é um pouquinho maior, em outros nem tanto, mas é a estrutura baseada no modelo do capital, ou os modelos econômicos baseados no modelo soviético, mais predominantes no leste europeu, baseados no conceito de planificação econômica, ou seja, o total controle do Estado sobre a economia. Outra rivalidade vai ser um momento de disputa geopolítica. E se eu falo de uma disputa geopolítica, eu falo que de um lado Estados Unidos, do outro União Soviética, bloco capitalista e bloco socialista, disputam novas áreas de influência, áreas para onde cada um desses dois sistemas querem levar os seus respectivos sistemas. Então nós temos uma disputa no campo político, no campo econômico, no campo geográfico, né, territorial, geopolítico. Temos uma disputa, evidentemente, no campo da corrida armamentista, que tem uma diferença em relação a outros momentos de outras corridas armamentistas que nós tivemos na história. Essa, a partir de agora, ela tem uma característica que vai diferenciá-la das demais. Ela é nuclear.
Os norte-americanos já haviam demonstrado que possuíam tecnologia para bomba atômica, para uma arma de destruição em massa. Ali por volta de 1948, a União Soviética também mostra ao mundo que tem a sua bomba atômica. E a partir dali, o mundo viveu um suspense. E esse suspense nos leva a uma outra característica da Guerra Fria, que vem através de uma sigla, MAD, MAD em inglês. MAD em inglês significa louco, né? Mas aqui estou falando de uma sigla, né? MAD, Mutual Assured Destruction. O conceito de destruição mútua assegurada. Se acontecer uma guerra entre Estados Unidos e União Soviética a partir de agora, essa guerra terá essa característica nuclear e a destruição será total. E a destruição será todo mundo. Vai acabar a história. É o fim da história. Se alguém aperta um botãozinho lá em Washington e alguém aperta um botãozinho em Moscou, são armas nucleares que pautarão este novo conflito, e isso representa uma destruição mútua de ambos os lados e do mundo inteiro, garantida e assegurada. Mas você não pode esquecer, a guerra é fria. Então, uma outra coisa interessantíssima que marca esse período, que vai de 45 a 91, é o fato de que em nenhum momento houve um confronto direto, um enfrentamento direto entre Estados Unidos e União Soviética. O que me leva a uma outra frase clássica definidora do período da Guerra Fria. Paz impossível, guerra improvável. Durante todo esse período, não houve um enfrentamento direto entre Estados Unidos e União Soviética. Por isso que a guerra entre eles era fria. No entanto, a gente não pode esquecer que houve durante esse período várias guerras quentes. Guerras que aconteceram na periferia do mundo. O que eu quero dizer com isso? Em países e regiões subdesenvolvidas. Eu vou destacar dois exemplos para vocês. Uma, logo ali nos anos 50, que foi a Guerra da Coreia, que teve um resultado geopolítico que é visível até os dias de hoje. A divisão da península em dois países muito diferentes. Coreia do Norte de uma orientação comunista e o Sul, a Coreia do Sul, de uma orientação capitalista. Né? É uma guerra que aconteceu ali, motivada por todas essas variáveis da bipolaridade, mas que não era numa região central do mundo. Observação. Você sabia que a Coreia e as Coreias, no caso, né, elas estão formalmente em estado de guerra até os dias de hoje? Pois é. Em 1953, quando, em tese, os confrontos terminaram, o que foi assinado entre as duas Coreias não foi um acordo de paz, foi um armistício, o armistício de Panmunjom. Em tese, né, dentro de uma linguagem de diplomacia internacional, o estado de guerra entre as duas Coreias, ele ainda permanece. Por isso é uma região que qualquer movimentação militar, seja do norte ou do sul, desperta no outro um sentimento de precaução, muitas vezes exagerada. E um outro exemplo que a gente pode dar de guerra quente, famosa pra caramba, que tem uma vasta representação na indústria hollywoodiana de cinema, foi a Guerra do Vietnã. Uma guerra que começa um pouco mais lá pra frente, nos anos 60, quando os vietnamitas conseguem dali, da região da antiga Indochina, expulsar os japoneses, depois expulsar os franceses que estavam ali, conseguem sua independência a partir de um movimento nacionalista e comunista liderado por um cara chamado Ho Chi Minh, que pretendia unificar o Vietnã dentro dessa ideologia. O que não foi aceito pelos Estados Unidos, que conseguiu dividir ali o Vietnã também em norte e sul, começou a enviar tropas para ali a partir da década de 60, um confronto que só foi terminar formalmente em 1973, depois de uma ampla oposição da opinião pública, da mídia e da própria sociedade norte-americana àquele conflito. Então, a Guerra Fria, ela tem esses momentos, né, muito interessantes, e ela vai terminar, ela começa a dar sinais aí de colapso nos anos 80, e a gente tem três marcos importantes aí, né? Primeiro, as reformas implementadas pelo então dirigente soviético Mikhail Gorbachev,
A perestroika e a glasnost, ali por volta de 1986, depois a queda do Muro de Berlim, em 1989, e a posterior reunificação da Alemanha, e por fim, o final, o fim formal da União Soviética em 1991. Beleza, pessoal? Espero que vocês tenham curtido esse apanhado aí de Guerra Fria, e amanhã tem mais Cai no Vestibular. Tchau, tchau!